Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo sua palavra lá no segundo livro de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 2. Nós gostaríamos nessa noite de estar falando um tema que é a batalha espiritual, a batalha na nossa mente. Creio que Deus deseja te equipar nesses dias e, na verdade, a vida do cristão, ela é repleta de batalhas, não é verdade? Se você quer realmente andar com Cristo, você inevitavelmente vai ter que ser firme na sua caminhada, nos desafios que você tem diante de você. E uma das coisas que nós precisamos aprender é discernir e entender as batalhas que nós enfrentamos e estarmos firmes no meio dessa batalha. Vamos ler lá 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então aqui Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, e nesse capítulo especificamente ele diz a respeito das motivações para ele estar escrevendo essa carta. E aí ele diz que o zelo que ele tem por aquela igreja é um zelo que vem de Deus, porque ele prometeu a Deus, a Cristo, apresentar aquela igreja como uma virgem pura. E ele diz que o receio que ele tem, aquilo que ele deseja evitar, é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Eu quero começar a dizer essa palavra a todos nós, inclusive a mim, é que muitas pessoas leem a Bíblia, mas poucos são lidos pela Bíblia. Já parou para pensar sobre isso? Que às vezes nós até lemos, até buscamos, escolhemos textos, versículos. Antigamente, minha avó tinha aquela caixinha de promessas, e aí você tirava aquele texto, aquele versículo, você lia ali, e glória a Deus, porque a palavra de Deus, não tem nada de errado com isso. Mas às vezes nós apenas lemos a Bíblia. Se trata apenas de você pegar, às vezes, um texto e você se alimenta daquilo, mas o propósito da palavra é transformar você. Não é simplesmente você saber mais, conhecer mais. Então é por isso que eu quero te dizer, muitos leem a Bíblia, mas na verdade poucos são lidos por ela. Quando você lê a Bíblia, na verdade a Bíblia precisa ler você também. Ela precisa ser o padrão, Ela precisa ser o modelo que define como você se move, como você se manifesta, como você caminha. E dessa forma, às vezes nós pensamos que a Bíblia se trata apenas de um conjunto de regras, mas esquecemos que Jesus é a própria palavra. Quando você se relaciona com a palavra de Deus, você não está se relacionando apenas com textos bíblicos, com leis, com regras, com coisas que talvez você precise, seguir ali ao pé da letra, como às vezes nossa mente cria essa demanda. Mas mais do que isso, nós estamos nos relacionando com uma pessoa. E a Bíblia diz que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Jesus, ele adverte os homens, os fariseus da lei, dizendo que eles conheciam as Escrituras, mas não conheciam o poder de Deus. Ele falou que eles conheciam as leis de cima até embaixo, mas perderam de vista o próprio Salvador. E nós, nessa caminhada, podemos fazer as mesmas coisas. Você pode ler a Bíblia, você pode cumprir lá, todo um ritual, que às vezes uma disciplina, algo que não é ruim em si mesmo, mas o problema está quando nós perdemos de vista a razão que está por trás disso. Nós estamos lendo a Bíblia para ter um encontro com o autor. Você está lendo a Bíblia para ter um encontro com o autor. E aqui Paulo, quando ele começa a dizer sobre esse zelo, ele diz que a serpente um dia enganou Eva com astúcia. E ele gostaria de evitar que a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, quando você creu em Jesus, você recebeu a mente de Cristo. Você recebeu uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Você recebeu dentro de você a imagem de Cristo. E apesar de ter a mente de Cristo, se você for enganado, essa sua mente que está repleta dos pensamentos de Deus, ela pode se corromper e você se desviar. E aí quando falam se desviar da igreja, não, se desviar daquele coração puro,
reto diante de Deus, sabe, de ter uma motivação certa, de buscar a Deus pelas coisas certas. De quando você vem à igreja, você não vem só para pedir, mas você vem para entregar. Quando você se relaciona com Deus, você não quer apenas um Deus que te dê coisas, mas um Deus que é sobre tudo e sobre todos, que merece ser honrado. E a Bíblia está falando sobre essa devoção, sabe, essa pureza que te fez um dia seguir a Jesus. Sabe, que um dia fez você tomar uma decisão por seguir a Cristo. E quantos de nós na caminhada, às vezes deixamos que a nossa mente seja corrompida e a gente perde, sabe, a pureza, perde essa essência do Evangelho. Tiago capítulo 1, no verso 17 diz que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. Isso significa que aquilo que Deus faz é bom, amém? Aquilo que Deus dá também é bom. E quando a nossa mente e coração estão em Cristo, você sabia que até o sacrifício é um privilégio? Quando o seu coração está em Deus, até aquilo que parece ser um sacrifício, na verdade é um privilégio. Porque tudo aquilo que você um dia entrega, você infinitamente receberá mais. E muito mais que aquilo que um dia você entregou. Por isso Deus tem para nós vida em abundância. É isso que Ele nos prometeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, queridos, viver na mente de Cristo é contínuo, é algo contínuo, assim como o arrependimento. É um estilo de vida que você intencionalmente decide viver. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos despir do velho homem, renovar a nossa mente, o nosso entendimento, segundo a palavra de Deus, e nos vestir do novo homem. Ou seja, é um processo que todos nós estamos passando. E esse processo não termina enquanto você não chegar no céu. Por isso, se você enxerga ainda o velho homem, você crê que ele já foi morto em Cristo. Mas você renova a sua maneira de pensar. Por ter a mente de Cristo, nós podemos dizer, não sei se o Felipe colocou, a batalha na mente aqui, que a batalha espiritual e a maior batalha espiritual que você vai viver na sua vida vai ser no nível da sua mente. Não tem a ver, sabe, com necessariamente, com ataques, aquilo que às vezes nós lemos e às vezes experimentamos uma vez ou outra, quando falamos em batalha espiritual, mas a maior batalha espiritual que nós enfrentamos e que enfrentaremos vai ser sempre na sua mente. Ali é o seu campo de batalha. É um conflito entre aquilo que é vida e aquilo que distorce a sua percepção das coisas de Deus. Então quero que você diga comigo, o meu primeiro campo de batalha, repita comigo, o primeiro campo de batalha é na minha mente. E é isso que Paulo está dizendo, que a serpente usa o engano na sua astúcia para corromper Eva. É a mesma coisa que ele faz conosco para corromper a nossa mente, através do engano. Então se você se sente desanimado, se você se sente sem forças, derrotado, às vezes, em algum momento, você sente, não vou na igreja hoje não, eu não sei se eu quero fazer isso não, minha devocional, que não quero ler a Bíblia hoje não. Queridos, em algum momento, o engano está tentando tomar posse da área da sua batalha, da sua mente. É ali que a sua batalha está acontecendo. Então, quando você começa a aprender sobre isso, discernir sobre isso, você sabe no seu coração que se você se sente desanimado, isso é um reflexo de outra coisa. A Bíblia não fala que teu espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz isso. O que isso significa? Que Deus, quando você nasceu de novo, e você recebeu o Espírito Santo dentro de você. O seu espírito humano, ele foi vivificado em Cristo. Ou seja, você está pronto. Não tem nada que te impeça de servir, de viver, de buscar a presença de Deus. Não existe nada que possa remover, a não ser o quê? A carne. A mentalidade da carne, a mente da carne, os seus pensamentos. É porque aquilo ali, a sua mente define as suas crenças. Na sua mente vão ter as imaginações, os argumentos, os pensamentos. E esses pensamentos afetam as suas emoções. Por isso, por mais que você esteja pronto no teu espírito, quando você crê em mentiras, quando você crê que de repente as coisas não vão acontecer do jeito que você espera, essas crenças, esses pensamentos, eles mexem nos seus sentimentos. E agora você não está lutando apenas contra pensamentos, mas você está
lutando contra o que você está sentindo. E se torna ainda mais difícil permanecer em pé. Por isso, quando você é equipado para lutar nesse campo de batalha, que é a sua mente, você sabe que as suas emoções são um reflexo das suas crenças. Sabe, às vezes você se sente desanimado. Por que eu estou desanimado? Provavelmente um pensamento, uma imaginação, um argumento, alguma coisa veio na sua mente e você acreditou nessas coisas. Por isso você está desanimado. Por que a ansiedade às vezes afeta tanto a nossa vida? Porque você sabe que se trata sobre alguma coisa que você não tem controle. Por isso você fica ansioso lá no futuro, não é verdade? Como é que será que amanhã o meu trabalho eu vou ser despedido? Será que eu vou receber a minha promoção? Né? Será que aquilo que eu comprei vai dar certo? Você está vivendo no futuro. Só que a ansiedade é o quê? É uma crença que amanhã isso vai acontecer de uma forma que seja ruim, que as coisas não vão dar certo. Por isso que você fica atribulado. Agora, se você sabe que a ansiedade é viver no futuro, como que você lida com isso? A verdade de Deus. Você sabe que Deus está no seu futuro. Você sabe que as suas promessas sobre a sua vida continuam valendo. Você sabe que mesmo quando amanhã chegar, Jesus vai estar lá. Então você começa a ajustar o seu sistema de crenças para crer conforme Deus está vendo. E a ansiedade vai ficando de lado. E o que a palavra de Deus fala sobre a ansiedade? Se alguém está ansioso, traga diante de mim, da presença de Deus, com oração, com súplica, e Deus vai guardar a sua mente. Então, se você quer viver onde Deus deseja que você viva, você entrega. Mas quando você entrega, quando você sacrifica, você recebe também dele a sua presença, o seu guardar, a sua proteção sobre a sua mente. Percebe que é na mente, a ansiedade, você entrega. Mas o que Deus te dá é a nível da mente. Então eu quero te perguntar nessa noite, sabe, o que tem preenchido seus pensamentos? Sabe, o que você tem consumido? Em que você gasta o seu tempo? O que você permite que venha à sua mente e conforme o seu padrão de pensamento? Queridos, olha só, se você começa a se alimentar de notícias ruins, daqui a pouco você está pessimista. Se você se alimenta de coisas positivas, otimistas, daqui a pouco você está otimista. É tudo aquilo que nós consumimos. É tudo aquilo que nós permitimos que você entre, que permita que entre na sua vida. Por isso que a palavra de Deus fala o quê? Se você não quer errar, medita na minha lei de dia e de noite. Para que tudo vá bem, para que tudo ocorra bem. Amém, igreja? Então, quando você se alimenta daquilo que Deus está dizendo, você está se fortalecendo a sua mente. Você está ficando forte. Quantos querem ficar mais fortes, né? Quantos querem estar preparados para o dia da batalha? E a palavra de Deus nos mostra isso. O inimigo trabalha sugerindo pensamentos, argumentos, pretensões que se opõem ao conhecimento de Deus. Quantos aqui já não passaram por um tipo de situação assim? Você está lá conversando com o irmão, de repente ele fala alguma coisa que não foi muito legal, né? Aí você fica naquilo ali e você fica meditando naquela situação. E daqui a pouco, no seu coração e na sua mente, você começa a construir um diálogo. Não, mas se ele tivesse de novo, eu ia falar isso com ele. E você constrói uma história, né? Quantos já passaram por isso? Eu já passei muitas vezes por isso. Da próxima vez que ele falar isso, eu vou falar isso, né? E se da próxima vez que acontecer, eu fizer diferente? E você constrói toda uma história. O que é isso? São argumentações, são imaginações. E Deus te deu a sua mente para ser um potencial criativo, para ser um instrumento de bênção na sua vida. Mas se você permite seus pensamentos, suas imaginações. Você já percebeu que a maioria das suas imaginações, elas não são positivas? Você já parou para pensar nisso? Que quando você senta na sua casa e começa a imaginar qualquer coisa, você dificilmente está imaginando um desfecho incrível? Que tudo vai dar certo? Sabe aqueles sonhos assim, acordados, né? Você já parou para perceber isso? Que na maioria das vezes, essas imaginações tendem para tudo que não vai dar certo. Por que isso? Mente corrompida. Isso que a palavra de Deus está nos alertando aqui. Se você se permitir, você é enganado nesse processo. E aí a sua mente ela é corrompida com esses enganos. E isso vai te afastar da sua sincera devoção a Cristo. Começa devagarinho, queridos. Não é uma coisa gigante, não. Você acha, não, mas de repente, como que eu cheguei aqui? Você nem sabe como você chegou lá. Mas começou com uma pedrinha. Sabe, apenas uma ideia que veio. Deus, eu acho que não cuida de mim. Aí sabe o que acontece? Você vai trabalhar na segunda-feira, acontece alguma coisa que fortalece essa ideia de que Deus não cuida de você.
E aí, no meio da tarde, alguém te faz uma ligação e fala uma coisa, parece que confirma mais ainda que Deus não cuida de você. Quando chega no final do dia, Deus não cuida de mim. Não é verdade? Quantos nós já não passaram por isso? Olha o que 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 diz. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O contexto aqui era um contexto de perseguição. Mas perceba que você também está sendo perseguido pelo seu inimigo. A palavra de Deus nos diz isso, que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, você está numa luta sim. Mas aqui Paulo, quando ele está tratando esse assunto, ele diz assim, que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E depois que ele fala fortaleza, ele diz destruindo argumentos e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, toda a imaginação, pensamento, argumento que você abriga em você pode se tornar uma fortaleza. Quantos já viram uma fortaleza nos filmes? Vocês já viram? Aquelas muralhas, você vê grandes, lugares muito protegidos. Se você entrar em acordo com mentiras, você está construindo fortalezas na sua mente. Só que não é você que vai estar sendo protegido nessa fortaleza. É o acesso que o inimigo tem de continuar lançando dardos sobre você a partir dessa fortaleza. Ou seja, quando estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Quando você entra em acordo com mentiras, fortalezas são construídas na sua mente. E de lá, o inimigo tem liberdade para atacar você sem resistência. E a Bíblia está dizendo que por isso que as suas armas não podem ser humanas. Elas não podem ser, vou agir na mesma moeda, se ele falou isso comigo, vou fazer isso também. Por isso que as suas armas não podem ser essas. Porque mesmo que você faça isso, as fortalezas continuam lá. E de lá o inimigo continua tendo vantagem sobre nós para atacar você. Então o que nós devemos fazer? É lutar com armas poderosas em Deus. Levando o quê? Todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, se algum pensamento entra na sua mente, você sabe que isso não é a vontade de Deus para você. Leve a obediência a Cristo. Não fique abrigando esses tipos de pensamentos. Não permita que na sua mente hajam esses pensamentos. Tome posição de autoridade contra isso. Repreenda o pensamento. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Declare dessa forma. Erga a sua voz. Queridos, eu tenho falado isso com a Flávia. Esses últimos dias, o que mais nós temos visto é a igreja sofrendo de bullying do inimigo. O que mais nós temos visto é a igreja sofrendo de bullying. E eu não digo a nossa igreja, porque a nossa igreja não tem isso, né, irmãos? Mas a igreja de Cristo sofrendo de bullying. Por quê? Porque está apanhando calada. Está lutando com pensamentos que pensam ser seus. E na verdade nunca foram seus. São pensamentos do seu inimigo. Para manter você prisioneiro. Para manter você acuado. Mas Deus te deu o espírito de graça e de poder. E de autoridade. Para você se levantar e repreender essas coisas. Deus te deu autoridade. Olha o que a Bíblia fala. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa que nós fazemos é nos render a Cristo. É saber que existe uma verdade para cada mentira que ele fala. Quando você se sentir, incapaz de vencer qualquer situação, você se lembra do que Paulo disse. Eu sou mais do que vencedor em todas as circunstâncias. No momento da falta, no momento da abundância, no momento da tristeza, no momento da alegria, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. E você se posiciona dessa forma. Você declara isso. Quando você vê as situações não acontecendo, se posicione na promessa que Deus te deu. Quando você tiver dificuldade, talvez de pagar uma conta, lembre-se que no deserto Deus proveu maná. Deus vai prover para você também. Começa a se encher das verdades que Deus diz ao seu respeito. Porque dessa forma, quando a mentira vier, você vai se lembrar, o meu Redentor vive. Ele continua lá, ele continua no trono. Ele continua cuidando, zelando sobre a sua palavra para cumprir. E você começa a confrontar a mentalidade da carne e começa a declarar a verdade de Deus sobre você. E se aquilo ali persistir, você de repente sentir de novo, repreende o pensamento, repreende o inimigo. E é isso que ele está dizendo: submeta-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A promessa é que ele vai fugir de você. Amém, queridos?
E tudo isso para que possamos voltar à simplicidade da devoção a Jesus. Olha o que Romanos capítulo 8, verso 6 diz. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Mas a mentalidade do Espírito, fala comigo, vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Por isso eu quero te fazer essa pergunta. Se você está sem paz, qual mentalidade está operando em você? É a mentalidade da morte, da carne, ou a mentalidade do Espírito? Nós precisamos confrontar essas coisas, queridos. Queridos, eu estou falando essas coisas para você nessa noite, não é porque eu não passo isso, mas eu estou falando essas coisas para você porque eu passo isso. Porque todos os dias, se você permitir, você terá confrontos. Mas nós precisamos aprender a discernir esses confrontos. Porque se você estiver equipado, você vai saber como agir. Então, se você se sente atribulado, a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Eu estou sentindo vida? Eu estou experimentando vida nessa situação? Sim ou não? Se eu falar não, não é mentalidade do Espírito. Mas se eu estou experimentando vida, é mentalidade do Espírito. Estou numa situação, estou sem paz. É mentalidade do Espírito ou não é? Sem paz. Não. A mentalidade do Espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ou seja, aquilo que te afronta não é apenas o seu inimigo, mas é o inimigo do seu Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Eu quero te dizer, você não está nessa luta sozinho. Você não está nessa luta sozinho. Vou falar de novo. Você não está nessa luta sozinho. É inimiga de Deus. Quando lemos ali o livro, a história de Israel, nós sabemos que Moisés, ele presenciou intervenções de Deus poderosas. Deus fez grandes manifestações diante de Moisés. Só que a palavra de Deus dá um testemunho a respeito da vida de Moisés e o povo de Israel, dizendo que Moisés, ele não apenas conheceu as obras de Deus, mas ele conheceu os seus caminhos. Existe uma grande diferença entre você ter visto, e você ter testemunhado Deus agindo, e você entender que Deus agindo é porque isso é quem Ele é. Existe uma grande diferença. Se você já experimentou algum momento da sua vida um grande livramento de Deus, não é apenas para que você naquele momento tenha sido livre, mas é para você saber que se você precisar de novo, Ele vai te livrar novamente. Isso que Moisés aprendeu quando Deus revelava as suas grandes manifestações. Ele via aquelas manifestações e no seu coração, na sua mente, ele dizia: esse é o meu Deus. Essa é parte da sua natureza. Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. É assim que Moisés conheceu os caminhos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel é apenas as suas obras. Por isso, quando eles viram aquele monte pegando fogo, tremendo, eles não quiseram subir o monte, porque pensavam que morreriam no monte. Tão grande, tão tremenda era a manifestação de Deus. Mas Moisés, o que ele fez? Ele subiu o monte. Por quê? Porque ele sabia que o Deus que havia tirado do Egito, que abriu o Mar Vermelho, não o tirou de lá para fazer morrer no monte, mas ele fez aquilo ali para provar o coração, para saber quem vai subir no monte do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Amém. Nós subiremos o monte do Senhor, amém? Nós subiremos o monte do Senhor. E esse é o motivo. Também porque às vezes nós nos surpreendemos com as respostas que Deus dá. Já percebeu? Aos novos convertidos, eles estão no começo da fé. Todo dia eles têm um testemunho. Já pararam para observar isso, né? Você começa a discipular alguém, um novo convertido, vai conversando com ele, e segunda-feira ele te conta um testemunho. Na terça-feira ele te conta outro. Na quarta-feira tem que te contar um negócio, conta outro. E você vê assim, nossa, mas Deus está falando tanto com ele, né? E eu estou tantos anos na igreja, eu não estou ouvindo Deus há muito tempo, né? A gente já passou por isso. O que é isso? É Deus revelando a sua natureza. É Deus mostrando para aquele novo convertido que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele cuida, que Ele ama, que Ele está presente. Mas depois de um tempo, algumas coisas começam a mudar. E parece que Deus já não fala com tanta frequência, que Deus não se manifesta com tanta intensidade. E nós começamos a nos perguntar, onde está Deus? Onde está o Senhor? Mas Deus já revelou essa natureza. Deus um dia revelou, já falou assim, eu sou o Deus que fala, eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que te ama. Então agora que você sabe qual é a natureza de Deus, você não precisa mais questionar se Deus vai continuar falando. Você sabe que Ele vai continuar falando. E você vai se relacionar, vai demonstrar aquilo que você crê como verdade. Que nós não sejamos aqueles que conhecem a obra de Deus, mas não conhecem os seus caminhos. Deus nos chamou para conhecer o seu coração. Deus chamou você para conhecer o coração dele.
os seus caminhos. Você já parou para pensar que depois de um tempo, quando você ora, se as suas orações elas não são respondidas por um tempo, o que acontece? Você já parou para pensar nisso? Quantos estão orando aqui por alguma coisa que está demorando? Aparentemente está demorando. Vamos lá, levanta sua mão aí. Então todo mundo está no mesmo barco, né? Todos nós estamos orando por alguma coisa que parece demorado demais. Agora eu quero te fazer essa pergunta. O que a demora causa em você? A demora causa em você uma escolha. Você parou para pensar nisso? Quando parece demorado, o que você tem? Uma escolha. Uma escolha de continuar crendo ou uma escolha de desanimar. Mas Deus não revelou um dia a natureza dele para você? Deus já não te mostrou que ele é fiel? Vocês estão esperando. Deus já te mostrou alguma vez que ele é fiel? Deus já foi fiel em outros momentos? Ele te resgatou quando você precisava? Deus não tirou da cova quando você precisava? Deus não fechou a boca de leões? Deus não te deu livramentos? Deus não te deu provisão? Então o que você tem agora? Uma escolha. A escolha de continuar crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus não muda. Ele continua o mesmo, continua fiel, continua presente. Escolha. E Deus deseja não apenas, sabe, queridos, entregar respostas para nós quando nós pedirmos, mas Ele quer que você demonstre a sua confiança nele. E é por isso que no 6º dia o povo precisava guardar o alimento para o final de semana. Ou seja, eles precisavam confiar que aquela provisão era suficiente até começar de novo a provisão. Agora vocês já perceberam que quando o povo de Israel ele vai entrar na terra, o que acontece? O maná acaba. Agora, eles precisariam depender de Deus diferente. Eles precisaram crer que a provisão viria da terra. Deus não te chamou o tempo todo para viver de milagres. Existem fases da nossa vida que nós vivemos de milagres. Mas quando nós entramos na terra que Deus está nos prometendo, a partir desse momento o maná encerra. E agora você vai colher do trabalho das suas mãos. Então, às vezes, durante uma fase da sua vida, você viu milagres impressionantes de provisão. Mas chega um momento em que Deus quer te fazer herdar a terra, onde Ele quer te dar abundância como você nunca viu, mas o milagre cessou. Então você pensa, meu Deus não está mais comigo. Mas Deus, não é isso que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é querendo te ensinar a você conseguir extrair a nova provisão da terra onde Ele te plantou. Quantos estão entendendo? Nós vivemos por etapas. Você já parou para pensar quando você está numa rodovia, você está tentando ir a algum lugar. Se você não sabe o caminho, o que você está vendo? Os sinais, não é verdade? Você não está olhando para os sinais para guiar o seu caminho? Mas quando você descobre o caminho, você precisa de sinais? Sim ou não? Não, você já sabe o caminho. E Deus quer construir essa identidade em nós. Deus quer construir em você a dimensão e a noção, a mentalidade de que o Deus que fez um dia continuará sendo o Deus que vai fazer. O que às vezes está acontecendo é apenas Deus está te ensinando a você extrair aquilo que Ele te deu de outra maneira. Tem pessoas que oram a vida toda por respostas de Deus. Deus coloca uma semente na sua mão e você pensa, porque ela é tão pequena, onde está a resposta de Deus? Mas Deus quer que você lance essas sementes, que você are a terra, que você cultive, que você regue. As respostas que você tem procurado, muitas vezes já estão em você. Deus já te deu a resposta, mas ela vai precisar de trabalho. Você vai precisar cultivar essas respostas. Deus, Ele recompensa boas escolhas. A gente sempre fala isso aqui. Adão e Eva no jardim do Éden. E Deus deu todas aquelas árvores para eles comerem. Imagina aí, centenas de árvores, ou mais, nem sei se tem. Mas abundância. Mas Deus, Ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal justamente aonde? No centro do jardim. E ali também a árvore da vida. Por que Deus não colocou aquela árvore lá no topo da montanha? Por que Deus não escondeu a árvore, camuflou a árvore? Porque Deus quer recompensar suas boas escolhas. A maneira como Deus lida conosco não é apenas retirando escolhas que vão dar errado, mas é premiando quando você escolhe certo. Deus, Ele lida com a gente dessa forma. Deus não está tentando controlar a sua vida, queridos. Deus não está tentando remover escolhas pecaminosas de você. Ele quer que você escolha remover. Porque tudo aquilo que é contra Ele, em última instância, fere você primeiro. Às vezes nós falamos, o nosso pecado contra Deus. Claro que é nosso pecado contra Deus. Mas em primeiro lugar, esse pecado prejudica você. Você é o maior prejudicado na história. É por isso que Deus nos deu a sua aliança. É por isso que Deus lida com o pecado.
para que você seja reconciliado com Ele, que você seja atraído para Ele. Deus não deseja se afastar de você, pelo contrário, quer te atrair para você. Quero que você leia comigo, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Mateus 16, verso 13. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nos dos homens. Vocês percebem quase que a piada aqui? Quantos perceberam? Primeiro, Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: quem os homens dizem que eu sou? Então Jesus começa a fazer essa pergunta. E Pedro, o que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus está dizendo para ele aqui em seguida: Pedro, você é feliz, porque quem te revelou isso foi Deus. E você segue o diálogo aqui da Escritura, e chega um momento que Jesus continua dizendo para eles: olha, é importante que eu venha sofrer nas mãos dos sacerdotes, dos mestres da lei, e venha morrer e depois ressuscitar. Enfim, ele explicou todo esse processo que ele teria que passar. E o mesmo Pedro, que um minuto atrás estava dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus, agora ele está dizendo: Senhor, eu te repreendo, nunca que isso vai acontecer com você. Percebe? E aí Jesus vai e repreende, dizendo o quê? Pedro, você não pensa nas coisas de Deus, mas nos dos homens. Porque um minuto atrás, Pedro tinha recebido a revelação do Pai de que ele era o Cristo. E um minuto depois, ele está sendo repreendido porque não pensa nas coisas do Pai. Quantos estão entendendo? Um minuto aqui foi o suficiente para ele perder o foco, para ele ter a sua mente corrompida, a ponto de contra aquilo que era a vontade de Deus, de morrer na cruz por nós e por ele. Queridos, a sua mente é o campo da batalha. A sua mente. Você pode estar um minuto, sair daqui da igreja, exultante, celebrando, e sair ali embaixo no estacionamento e já não pensar mais nas coisas de Deus. E você perder de vista, e você voltar a crer da mesma coisa, das mesmas formas que um dia te derrubaram. Você pode sair daqui liberto com a verdade e acordar amanhã preso na mentira. É por isso que você precisa entender que o maior campo de batalha da sua vida é na sua mente. Se você permitir que o Espírito Santo controle os seus pensamentos, que a verdade de Deus defina o seu dia, outras coisas vão começar a acontecer. Porque você vai viver debaixo de revelação do alto. A sua maneira de pensar não vai ser de acordo com os homens, vai ser de acordo com o Espírito Santo. É isso que Deus tem para você. Às vezes eu acordo e faço minha devocional, a Liz levanta, às vezes mais cedo, e eu falo para ela: você já fez sua devocional? Aí ela fica assim, fala assim: papai já fez, ó, aqui, ó. E aí a gente tem incentivado elas estarem construindo esse hábito. Só que uma coisa que eu percebo é que às vezes você passa, digamos, 20 minutos lendo a palavra de Deus, meia hora, seja o tempo que você utilizar, mas você fica 3 horas durante o dia lendo notícias. E aí você se pergunta: como que eu posso estar me sentindo desse jeito? Não estão entendendo?
Você naquele momento que você lê a palavra, você chora, você se quebranta, que a verdade de Deus está mexendo com você ali, né? Está sendo tocado pela presença do Espírito Santo. Mas depois daquilo ali, se você não tiver o cuidado de guardar, de meditar, se precisar abrir a Bíblia de novo, ler novamente, ter essa atitude intencional, você vai se enchendo durante o dia todo com coisas que não são nada a ver, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. É por isso que no momento que nós oramos, por exemplo, pela nossa nação, nós oramos pelo Brasil, nós saímos aqui crendo que Deus vai fazer grandes coisas pelo Brasil, aleluia, né? Você sai ali fumegando, como diria o outro. Mas chega na segunda-feira, você vê o noticiário, você vê as notícias, você lê o Twitter lá, todos os comentários políticos, né? Você lê todas as notícias, você está por dentro de tudo. Você sabe a hora que o presidente vai discursar, sabe a hora que está fazendo a manifestação no quartel, e você está lá na manifestação. Tantas coisas que podem estar acontecendo, entende? E você começa a se sentir desanimado. Mas o que está acontecendo aqui? A sua mente, ela está recebendo uma carga de informações que não são necessariamente o propósito de Deus para você. E é por isso que você fica desanimado, abalado. É por isso que o campo da batalha é na mente. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o quê? Coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Você quer ter vida? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Ah, Tiago, mas eu tenho dificuldade. Eu também tenho dificuldade. Então, se você se sente desanimado, o que você vai fazer? Volta na palavra. Volta naquele texto que você leu de manhã. Aquilo que te encorajou, que te acendeu. Lê de novo. Se eu estou com uma crença ruim, isso vai afetar o quê? Os meus sentimentos. Como que você está se sentindo agora? Nesse exato momento? Você está encorajado? Você está triste? Os seus sentimentos estão dizendo a respeito das suas crenças, seus pensamentos. Estou desanimado. Por que eu estou desanimado? Reveja os seus pensamentos. Quantos estão entendendo, amados? O objetivo é que estejamos equipados, amém? Vamos nos levantar. Já encerrei. Eu queria só complementar uma coisa que o Tiago falou, eu me lembrei. Dia 31 de outubro, eu estava trabalhando e aí eu estava atendendo uma pessoa. E aí, quando estava terminando o atendimento dela, o marido ligou falando que assim, ela ia sair dali e ela ia para o trabalho dela. E o marido falou com ela assim: vem agora para casa, larga tudo que você está fazendo, pega a nossa filha na escola porque fecharam o véu das noivas. E ela não pensou duas vezes, pegou tudo e foi para casa. E vocês sabem, né, o que eu estou querendo dizer, que foi uma manifestação. E aí, essa semana eu tive com uma outra pessoa que mora em Bom Jardim. Ela disse que por conta disso, a bomba de gasolina da cidade, acabou a gasolina da cidade. O que eu quero falar com isso é que o Tiago trouxe, que eu lembrei, é sobre essa ansiedade, essa agitação da nossa alma com as notícias, com o disse-me-disse, com as situações que vem acontecendo. Nós oramos aqui algumas semanas atrás que o Senhor é aquele que está à nossa frente. E o papel da igreja e o papel nosso como indivíduo é lutar com armas certas. E eu lembrei daquela canção, lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos, enquanto buscamos o Senhor. Nada irá resistir. Se você não consegue sozinho e você não consegue apenas com a palavra, liga para alguém. Não fica sozinho. Não é tempo de ficarmos sozinhos tentando resolver o nosso problema sozinho. É tempo de orarmos e buscar ajuda. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, mas o trono do Senhor acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer. As fortalezas vão cair, gente. Entendeu? Cadeias irão se romper enquanto nós adoramos. Enquanto nós buscamos. Enquanto nós estamos vivos à mente, sabendo que o Senhor tem para nós, não as notícias, não o que essa sociedade diz, o que esse mundo diz, mas o que o Senhor diz. É sobre isso, queridos. A nossa luta não é aqui. A nossa luta não é carne. A luta não é pessoas. A nossa luta é espiritual. O que está acontecendo é espiritual.
O que nós temos falado sobre a igreja e que nós temos sentido é o desânimo, é o cansaço por tanta coisa que está acontecendo e está consumindo o nosso coração. Não é consumindo a igreja, é o nosso coração, nós que fazemos parte da igreja. Então cuide do seu coração. Você está desanimado? Liga pra gente, liga para alguém, não fique sozinho. Você está vendo muita notícia e não está conseguindo lidar com isso? Desliga isso aqui, bota longe. Você não precisa disso, você precisa do Senhor. Amém? Então, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia no Senhor. Na casa do Senhor tem muitas moradas, né? Tem uma música que fala isso. E nós cremos que o Senhor tem uma morada para as nossas vidas. Amém? Eu queria trazer isso porque me chamou a atenção. E eu lembrei também de uma frase que esses dias eu até postei no meu Instagram, que falava sobre... Eu até falei com o Thiago, acho que hoje de manhã ou ontem. A angústia é sempre o resultado do se afastar do agora. A angústia sempre é o resultado de nos afastarmos de Deus. Quando o seu coração está angustiado, é porque você está longe de Deus. Você está longe das verdades do Senhor a seu respeito. Quando nós estamos angustiados e nós estamos sentindo a tribulação, é porque nós estamos afastados daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, não fique sozinho, gente. Não queremos vê-los sozinhos, né, Tiago? Queremos vê-los fortes, fortalecidos. Amém? Queridos, vamos orar. Feche os seus olhos nessa hora. Põe a mão no seu coração. Quero que certamente você tenha identificado coisas que você tem lutado, pensamentos, ou simplesmente abrir os seus olhos, seu entendimento para essa realidade de que o campo de batalha que você enfrenta no seu dia a dia é na sua mente. Eu não sei aquilo que Deus falou contigo nessa noite, mas eu creio que o objetivo de Deus para nós é sairmos daqui preparados, equipados, para realmente triunfar segundo a sua vontade. Por isso eu quero te pedir que você nessa hora comece a orar por aquilo que você identificou no seu coração, na sua mente nesses dias. Sabe, qual tem sido a luta? Qual tem sido o desafio que você tem enfrentado? Comece a orar por isso. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Tomamos posse, Senhor, da Tua verdade para nós, sobre nós. E nessa noite, Senhor, nós queremos rejeitar todo pensamento mentiroso. Rejeitar tudo aquilo que nós temos agasalhado nas nossas mentes, nos nossos corações, que tem afetado os nossos sentimentos, que tem colocado fraqueza na nossa caminhada com Cristo, que tem afetado a nossa confiança. Senhor, nós queremos rejeitar esses pensamentos, queremos nos arrepender desses pensamentos. Pai, também queremos, Senhor, nos arrepender de todo pensamento que tem nos afastado da pureza do nosso relacionamento contigo. Sabe, tudo aquilo que tem roubado a nossa fome, a nossa energia, o nosso desejo de buscar a sua presença, a sua face. Senhor, queremos rejeitar essas coisas. Pai, queremos nessa hora também tomar posse da autoridade do nome de Jesus, das armas poderosas que o Senhor tem nos dado, para levar toda a fortaleza ao chão. Sabe, o lugar de onde o nosso inimigo tem conseguido constantemente lançar dardos sobre nós. Pai, nós queremos em nome de Jesus tomar autoridade contra essas fortalezas, declarar fortalezas caiam agora em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus nós declaramos, muralhas venham ao chão e venha a liberdade do Senhor sobre nossa mente. Senhor, nós queremos assumir uma nova postura. Sabemos que os pensamentos que virão e podem vir não definem quem nós somos. Por isso, quando eles vierem, nós queremos desde já assumir um compromisso de repreender esses pensamentos, de não aceitar esses pensamentos, de não fazer acordo com mentiras, de não dar poder ao mentiroso. Senhor, nós, em nome de Jesus, assumimos esse papel, essa postura, esse posicionamento nessa noite. Pai, nessa hora vem espírito de liberdade
sobre a mente e o coração dos teus filhos. Pai, traga a paz, renova e restaura vida e paz, porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Por isso, tudo aquilo que está sem paz, seja nessa hora removida, e venha o Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai, venha o teu Espírito e começa a guardar a mente, guardar os sentimentos, guardar os pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, declaramos imaginações renovadas. Deus, em nome de Jesus, quando seus filhos começarem a imaginar um desfecho ruim, nós pedimos que o Senhor os lembre e os faça lembrar de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida e que aquilo que o Senhor tem para nós são os sonhos de bem, pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Senhor, essa é a Tua palavra para nós. Pai, tomamos posse dessas verdades nessa noite, no nome de Jesus, e declaramos nossa mente livre. Declara assim comigo: em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha mente a liberdade do Senhor. Eu repreendo toda fortaleza, toda muralha, toda construção que eu mesmo permiti a nível da minha mente e que tem dado posição para o inimigo me atacar. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo, a minha mente é renovada e eu decido que ela vai permanecer dessa forma. Senhor, em nome de Jesus, eu escolho nessa noite beber das suas águas, me alimentar da sua palavra, me alimentar da sua verdade, de forma que o meu coração, que os meus sentimentos estejam alinhados à palavra de esperança, à palavra de vida, à palavra de paz que o Senhor decretou através da aliança com Cristo, para mim, para os meus filhos, para minha família. Eu recebo, no nome de Jesus, toda a provisão de graça, toda a provisão do Senhor, para que eu possa triunfar em meio às minhas lutas, para que eu possa expressar na atmosfera aquilo que eu creio no meu interior. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade para falar, para corrigir, para me ensinar, para me fazer lembrar daquilo que me dá esperança, daquilo que me dá paz, daquilo que me dá alegria, daquilo que é um motivo para eu celebrar. O Senhor tem liberdade para conduzir os meus pensamentos, para me libertar de toda mentira. Em nome de Jesus, nós declaramos amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pela obra do Senhor nas nossas vidas, porque aquilo que o Senhor tem para nós é sempre melhor, é sempre o melhor. Pai, eu quero abençoar a vida de cada filho teu nessa noite. Quero declarar que eles saiam daqui se lembrando de quem são em Cristo Jesus. Senhor, de que eles são uma nova criação, feitas em Cristo. Pai, eu oro para que eles saiam fortalecidos na força do teu poder, se lembrando de que eles são chamados como teus filhos e filhos da luz. Pai, em nome de Jesus, nós o abençoamos e declaramos uma semana de esperança, uma semana de fé, uma semana de renovo, uma semana de alegria, de paz. Pai, declaramos força aos cansados, vigor aos fracos, sabe, joelhos firmes e fortes aos joelhos vacilantes. Nós declaramos um caminho reto diante de nós, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, queridos. Fica na paz.